Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Origens. E assim como a gente fez com o da Mara, a gente vai fazer com o do Gabi. A gente não está falando que é uma regravação, mas uma extensão. Primeiro, porque partes daquele a gente vai usar, porque estavam muito boas. E segundo, porque a gente só segue ordens por aqui. Se vocês estão aqui de novo, é porque aqui deveriam estar. Então, Exato. Sim. Gabi Maciel, Lígia Zottini, Origens, com o meu amigo Gabizinho. Seja bem-vindos. Os dois tios e tias Bags, né? É. Então, bora lá. A Tia minha Bag filha e chama tio eles Bag. assim. Muito prazer estar aqui. Obrigado pelo convite de estar aqui novamente. Eu refleti muito sobre o porquê disso tudo, né? Não, nós também aqui. E aí eu vim coletando alguns fragmentos que ficaram depois daquela conversa. E eu já percebi que, não que são outras coisas hoje, mas eu acho que faltaram algumas pecinhas que eu só resgatei nessas últimas semanas. E que fazem com que o quebra-cabeça ele se complete. Então, se complete não, né? Porque eu acho que isso não se completa nunca. Mas eu acho que você consegue ver uma completude ali, sabe? Então, Não, e muito no seu especial. caso ainda, a gente fez uma tentativa, né? Anterior a esse dia. Foi. E Nossa. literalmente você veio hoje, né? Pós um momento importante, muitas mudanças, mas principalmente pós um processo muito bonito. Você estava basicamente do retiro para cá, né? É isso, Então exatamente. deve estar muita coisa bem dentro de você que, ao partilhar, não só as palavras, mas o campo, como a Mara estava falando sobre a frequência e a arte que você ativa, vai ajudar as pessoas do outro lado que estão escutando. Perfeito. Nossa, Vamos lá. eu A falo, sua frequência permeie, porque ela está sendo muito perceptível aqui. não, eu falo só um parênteses, né, para as pessoas ao outro lado entenderem como que a coisa funciona, né, como que a dinâmica de Origens funciona, né, porque a gente tentou regravar isso antes desse portal que você passou. E Origens tem uma dinâmica muito própria, né? E que a gente fala que a gente cumpre ordens aqui, porque na realidade a gente se permite seguir o fluxo. E quando tudo aconteceu para que não acontecesse antes desse portal que você passou, e que gerou até um desconforto, né? A gente ficou muito Gabi, a única certeza que eu falo que a gente tem com Origens é que a gente não precisa fazer força. É fluxo. E a sua geometria hoje é sobre fluxos, entende? Então, assim, é a sincronicidade do espaço-tempo e da nossa presença que faz a Origens acontecer da forma que acontece. E tem sido muito parte de mim nos últimos dias, semanas, aprender sobre as sincronicidades e deixar fluir. Porque, né, já entrando um pouquinho na sim, conversa, eu vamos estava lá. pensando sobre Origens de novo, né? Uhum. E aí eu pensei que para mim Origens, existem alguns tipos de Origens. E para mim é a origem, né, familiar, ancestral, que a gente fala. Existe a origem da alma, mas também existe uma origem aqui nessa encarnação de quem nós já fomos antes, né? De tudo aquilo que a gente já viveu e já coletou e por algum momento a gente deixou pelo caminho. E eu tô muito nesse lugar de resgatar a fluidez que eu já tive no passado, de se entregar, de confiar, enfim, de deixar com que as coisas elas se alinhem da maneira com que o todo que quer que isso aconteça, né? Então é isso. Não, maravilhoso. Eu acho que a gente pode seguir daí, Gabi. Porque tem um Gabi muito manifestador. Nós conhecemos várias versões suas, que tem essa coisa da energia do masculino. E tem um Gabi muito fluido. E você estava bem manifestador a última vez que a gente te gravou. E agora você é perceptível que você está fluido. E a gente estava falando um pouco antes de começar a gravar que grandes pedras da sua vida foi, né, assim, mexidas, muitas removidas, outras realocadas. Não é simples acontecer num período tão pequeno de tempo. Tem o quê? 2, 3 meses que a gente gravou. Pois e eu preciso cada vez mais entender e aceitar que esse sou eu. Porque eu acho que por muito momento eu luto contra, né? Eu lutei contra essa fluidez como se eu fosse uma pessoa inconstante ou intensa demais, né? E eu lutava contra isso. E hoje eu estou começando a entender que eu sou isso. Porque eu vivo tantas realidades. Eu caminho em tantos lugares, eu converso com tantas pessoas diferentes, que é natural eu também coletar dessas muitas pessoas, desses muitos ambientes, fragmentos para mim.
né? E eu estava falando ainda sobre isso ontem, que para mim parece que a gente vem assim um vasinho quebrado e a gente vai ao longo dos tempos encontrando esses pedacinhos desse vaso. E para mim eu acho que um ponto-chave é quando a gente percebe que existe um vaso ali. Maravilhoso. Né? Boa, É isso. boa. E para mim essa é a Boa. virada de chave que Boa. aconteceu comigo há 20 anos atrás, de 15 anos atrás, de saber que existia um vaso que precisava de algumas pecinhas ali faltantes. Maravilhoso. E assim, para quem não te conhece, Gabi é uma pessoa que tem muitos slashes, né? Você contou um pouco na outra versão que, ademais do mundo corporativo, executivo de marketing, de vendas, é um chefe de cozinha, é um cantor, né? Oficializado e maravilhoso. Tem todo um lado espiritual que você também pratica pela sua música, é a sua medicina espiritual. Você é tio, você. Que mais que a gente não conhece? Porque eu acho que tem uma dança que te faz muito único e é perceptível, sabe? Mas tem essa doçura. Muito obrigado por isso. Eu acho que a parte minha que eu consigo levar para todos esses espaços é o Gabi que busque e que o buscador. Né, que eu falo que é um estudioso não das religiões, né, como existem algumas teóricos que estudam religiões, mas é um estudioso das experiências espirituais, Maravilhoso. que é o que eu busco hoje. Maravilhoso. Então, hoje, todos os lugares que eu passo e que eu aceito os chamados, como que aconteceu nesse final de semana, é justamente para experienciar aquilo que o meu corpo parece que pede. Então, eu estive agora num retiro de uma religião aqui no Brasil muito conhecida, que é o Batuque, que tem muitas influências do candomblé também, que veio da África. Né? Então, eu pude ter contato ali com líderes espirituais que foram para a África, que em algum momento viveram ali aprendendo das suas ancestralidades. Então, e de alguma maneira o meu corpo estava pedindo esse contato. Né? Meu corpo estava pedindo esse relacionamento e sempre pediu. Só que eu acho que por questões da vida eu fui adiando esse processo. E ali eu pude encontrar um outro fragmento, um outro pedacinho de mim. Então, poder trazer esses fragmentos ao meu dia a dia tem sido muito especial. Então, falar de multifacetas de Gabi, de Gabriel, eu acho que o que eu consigo enxergar é que todas elas levam essa espiritualidade, tanto no corporativo, né, onde hoje eu, assumindo um cargo de liderança, olho para os meus liderados como tentando da melhor maneira possível ter empatia por eles e entender aonde eles também querem evoluir, onde eles querem chegar e poder de alguma maneira ser o agente que vai facilitar esse processo para eles, cada um no seu caminho. Então, na música, né? Estávamos falando aqui sobre frequência. Sim. Eu acho que quando eu escrevo, quando a música vem, quando eu componho uma música, já é nessa consciência de poder, o que as pessoas precisam hoje, né? Como frequenciar com uma nota, num tom musical, numa letra que a gente repete ali, né? Com as minhas influências dos mantras também que eu trago. Então, eu acho que em todos os lugares da minha vida tem a espiritualidade. Isso é muito interessante. Uma das 3 origens que você tocou é a origem da espiritualidade. Você tem uma jornada que, quando as pessoas escutam, elas vão se reconhecer. Porque quando a gente chega aqui, a gente já caminhou por várias e a gente acha, ele deixou de ser. Não, não, não. Aonde a gente chega, quando a gente fala de consciências, e consciência espiritual é uma delas, né? Quanto mais expandida, você não está acima de ninguém. É que cabe mais em você. Então, quando a gente vai nas nossas casas, elas têm muitas representações. Se a pessoa chega, talvez, no nível de consciência espiritual de uma única, assim, mas tem o Cristo e tem dimensões, talvez, de matriz africana, e tem cristais, e tem a Madalena, e tem a Isis, Ganesha. e tem o Ganesha. Cara, e tem a Yansan. Tem. Tem. E falando um pouquinho, né? Eu acho que eu nasci num lar cristão, mas que tinha uma origem judaica, desconhecida até então ali por eles mesmos.
E os estudos na religião evangélica, né, cristã, me fizeram entender e conhecer um amor divino através do Cristo, que hoje, assim, eu olho para aquele Gabriel do passado e que era muito ativo, assim, na igreja, né? Então, eu também cantava em grupos musicais, eu tinha, de alguma maneira, essa vontade de estar ali, de ser um pastor, né? Por muito tempo cogitei possibilidades. Então, assim, aquele Gabriel também era inteiro naquele lugar e hoje eu olho para aquilo e entendo o que é o amor de Cristo, por conta daquilo que eu vivi e das experiências que eu vivi ali. Então, é uma emoção que o cristianismo traz ali durante os seus Principalmente onde seus você estava, cultos. que era o louvor, né? O A minha louvor. experiência com a espiritualidade evangélica, ela é muito característica no louvor. Tem algo que o louvor traz que eu não achei em nenhuma outra frequência. Hoje eu entendo o que é. O louvor, ele quando traz essa energia de Jesus, de Cristo, ele está tocando aqui no seu cardíaco. Ele vibra esse cardíaco. Muito. Ele faz Vibra. vibrar É esse muito cardíaco, rápido. Ele é muito, expande, 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 você chora, é uma emoção, assim, é uma é um coisa... transbordar É um transbordar. maravilhoso. Hum. É muito... Sim. Eu só tenho um parênteses para dizer. Quando você trouxe isso da origem judaica, que vocês não sabiam, etc., na primeira gravação, eu viajei um mês depois para Minas e eu descobri que a minha tia tinha acabado de descobrir também uma origem judaica na minha família que a gente não fazia a menor ideia. Olha É curioso só, isso, É né? curioso. muito curioso isso. É muito curioso. E Eu achei surreal. muito bom. E nessa jornada toda que a gente foi se descobrindo esse lado judaico, comecei a frequentar muitas sinagogas, participar de muitos rituais, né, judaicos. E para mim o judaísmo ele traz, diferente desse chakra cardíaco, uma coisa muito de base, sabe? E também muito chakra aqui da inteligência, uma coisa impressionante. E que também eu trago para mim, assim, eu acho que eu me conectei menos do que com essas outras vertentes, mas ainda assim eu olho para o judaísmo como também um resgate da ancestralidade e de origens muito forte, né? E aí, como chega a fazer a conexão com toda a matriz africana, que é muito forte hoje na sua Sim. base de manifestação hoje? Muito. Através de alguns desafios na vida, né, como todos, eu acho que nessa jornada cristã existiam muitas respostas que que eu não conseguia encontrar ali. Então, muitos porquês que as pessoas me respondiam, isso daí é mistério, a gente não fala muito sobre isso e tal, é bom até nem falar. E eu nunca aceitei essa resposta e sempre continuei essa busca. E em um determinado momento da minha jornada, eu acho que eu falei um pouquinho no outro pod, que a minha mãe, ela teve Alzheimer e a partir daí eu acho que começou um resgate meu dos porquês da vida, né? Então, quando eu recebi essa mensagem de que ela teve Alzheimer, inclusive Alzheimer precoce, né? Muito jovem, eu tinha 14 anos, ela tinha lá os seus 40 e poucos, quase 50. Eu precisei ainda mais buscar o porquê disso tudo. E aí, um amigo meu, que hoje é o grande responsável por muitas passagens minhas em filosofias espirituais, ele me apresenta muitas delas, o Vitor. Beijo, Vitor. Ele me levou para ayahuasca. Tá. E ali no ayahuasca, eu lembro que o que ele falou para mim foi: vamos lá, pior do que tá não fica, vamos lá conhecer outras coisas. E fui, assim, achando que eu estava cometendo o maior pecado, com aquele medo, aquela coisa meio... E quando a força veio, eu acho que eu preciso falar um pouquinho que a primeira imagem que me aparece é Ganesha. Não sabia, essa história você não contou da outra vez. Verdade. Não. Que maravilhoso. É Ganesha que veio. E eu não sabia o que era Ganesha. Eu nunca tinha visto, né, na minha jornada cristã. Não E tinha. aí eu levantei minha mão, chamei a pessoa, ela veio. Eu falei assim, então eu tô vendo um elefante aqui, uma coisa meio estranha. Aí ela falou assim, é Ganesha, para você transpor barreiras, para você, né, abrir caminhos e tal. E, enfim, e fui por um caminho do hinduísmo também, que a gente vou falar. Mas o medo que me vinha, toda vez que tocava um tambor,
era impressionante, assim, eu queria sair correndo, era um Olha medo só. muito intenso. E também levantava a mão, eu estou sentindo um medo muito grande, e a pessoa virou para mim e falou assim, onde há medo, há libertação. Ela falou para mim. E ela falou assim, inclusive você pode ir até ali, já que você está sentindo tanto medo, vai se movimentar um pouco, senta ali no tambor. Não era nem um tambor, era um... tabaco. Não, era... djembe. Não, Não? aquela caixa que a gente senta, que eu Ah, esqueci o nome é. agora. Ah, sim. Enfim, sentei lá em cima daquela caixa, e veio a força, comecei a batucar e, enfim, Veio tudo. veio tudo. E no final daquilo, as pessoas, nossa, onde você aprendeu a batucar? Onde? Eu falei assim, gente, nunca tinha tocado Carrom, um negócio. carrom, né? Carrom, exatamente. Nunca tinha tocado. Não, nossa, que legal. E, então, assim, e ali eu acho que eu tive a minha primeira experiência de Ancorar outra consciência de ancorar alguma outra outra linha do tempo. Exatamente, né? Que Que muitas aí pessoas você falam ouve incorporação. Incorporação, na hora que você ouve o tambor, É isso. Então ali começou, e aí o meu medo, ele obviamente não passou ali, então eu precisei estudar muito. Então, eu acho que uma das coisas que eu queria deixar até aqui nesse espaço é estudem, leiam ancestralidade, leiam sobre candomblé, leiam sobre umbanda, leiam sobre essas matrizes para vocês aí sim poderem tirar conclusões, porque quando eu estudei eu entendi que tudo é fragmento de um grande divino. Inclusive, nós aqui somos também esse fragmento. Né? Sim. É isso. Nossa. Uau! A gente continua por onde mesmo? Que olha. Ai. Gabi, música. Vamos pra música. Porque eu acho que a gente falou muito com Mara sobre essa arte frequencial e da dificuldade hoje da gente achar artistas que consigam trazer frequência mais elevada sem estar dentro de um guarda-chuva espiritual. Então, ok, um ponto de umbanda dentro de um terreiro é uma música, mas ele está dentro de um terreiro. As músicas de louvor dentro de uma igreja evangélica. Os mantras dentro de uma sanga. A gente tem esses guarda-chuvas. E a gente precisa de chegar mais longe. Assim, acho que precisa não é nem o verbo. É necessário. É necessário, né? Essa coisa do... Como é que a gente toca as pessoas sem elas precisarem estar num lugar Exato. de religiosidade? Porque eu acho que é uma questão de mudar a frequência que a gente está. E a música, o que mais é mais rápido que a música? Só um aroma. Eu acho que vem... Você fala, cara, um óleo essencial bem... Vai para sinapses e volta. A música, para mim, é o segundo, entendeu? Sim, E as pessoas têm mais acesso à música do que a um óleo essencial, Sim. sabe? Ou um cristal, que tem ali óleo essencial e cristal, para mim, tá na mesma categoria. Que você pega e alguma coisa muda. Mas nem todo mundo tem acesso com facilidade. A música tem. A música tem. E eu acho que é importante falar, assim, que eu não vou por nenhuma linha de todas essas que eu falei de uma maneira 100% ali, sabe? Eu acho que o meu estudo hoje é poder integrar tudo isso. Então, assim, eu não me vejo, sinceramente, hoje, neste dia, né? Porque amanhã pode mudar, mas hoje, eu não me vejo trilhando nenhuma vertente religiosa. Não vejo. E eu não sinto que o Gabriel vai trilhar uma religião. Uma única. E as pessoas me perguntam, qual a sua religião? Eu falo, cara, o que eu respondo? Não sei, cara. Eu sou espiritualista. Porque quando as músicas vêm pra mim, elas vêm, e aí quando eu percebo, eu gravo, né? Sempre vem a música, eu gravo o áudio, e quando eu vou escutar, eu falo assim, nossa, mas tem uma coisa aqui de evangélico. Não, mas tem uma coisa aqui do hinduísmo, do mantra, né? Porque eu repito muitas coisas. Então, eu percebo que a minha música ela tem essa integralidade. Sim, essa parte integral mesmo. Essa parte integral de todos os lugares que eu passo. Sincrética. Então, sincrética, isso. E poder falar de um amor, e que no fim das contas, quando você termina de ouvir a música, você fala, não, mas peraí, isso daí não é um amor, né, entre duas pessoas, é um amor de mim por mim mesmo. Porque também, para mim, origens é você trazer esse resgate do amor próprio. Acho que, em primeiro lugar, é o resgate do amor próprio. Então, cantar sobre isso é muito importante. Então, falar de orixás, falar do amor de lá, trazendo ele para dentro, acho que é um dos meus caminhos hoje na música. E a sua música vai seguir nessa dimensão. Vai seguir nessa dimensão. E eu sou muito apaixonado pelas brasilidades, né, também. Sim. Eu acho que permeia muito sobre MPB, eu acho que vai muito por esse caminho, mas sempre trazendo esse todo.
Maravilhoso. Você falou de Egito, porque estava mais próximo do Egito da outra vez. Eu não posso Exato. não recortar ele de Sim. novo, tá? Porque ali eu lembro que a gente estava lá e a gente estava aqui junto no WhatsApp. E Egito te trouxe uma barreira muito fina. O véu ficou bem fininho, né? Entre as multidimensões, outras vidas, Ficou. a sua experiência. Então, assim, para as pessoas que também vão a lugares e começam a falar, Uhum. será que eu tô maluca? Será que eu tô maluco? Enfim, tem esse desvelar dos véus que para você foi muito claro. E assim, a brincadeira era, você tava com o chat GPT de um lado, fazendo o seu Tava. roteiro, Uhum. e de um outro lado você tava com uma verdade que não tinha nada de artificial. Então tinha uma inteligência artificial acontecendo para te Sim. ajudar a organizar um certo roteiro, que esse é Uhum. você também. E tinha uma inteligência nada artificial te guiando ali. Conta essa dança. Sim, e eu falava muito com o meu ex-companheiro, o André, que estava ali comigo. André, assim, acho que a gente precisa entender a história disso tudo aqui, para a gente, de fato, poder mergulhar fundo no que isso tudo representa em outro campo, né? E aí eu usava o ChatGPT pedindo essas histórias, e depois eu falava, tá, mas ChatGPT, e de um outro lado? Ah, de um outro lado é uma coisa que ele sempre respondia que não era comprovado, não sei o quê. E aí eu buscava um exercício que eu faço muito quando eu vou a outros lugares, me conectar com os meus mestres, meus guias aqui e pedir para eles, por favor, encontrem aqui nesse ambiente outros mestres, outros guias, outras consciências que possam nos ensinar também. E aí eu sinto ele indo lá fazer as conexões dele. Ai, que legal. Mas para mim uma experiência muito especial foi no Templo de Ísis. Quando eu cheguei ali no Templo de Ísis, né? E senti aquela energia de amor, né? Aquela coisa tão materna, tão especial. E também depois de conhecer a história, eu pude fechar meus olhos e me conectar ali com uma egrégora de Ísis que estava presente. Então, eu acho que uma das coisas que eu posso falar é feche os olhos e tente se conectar com o além da matéria, do além daquilo que você está vendo, pegando. Existe uma consciência ali. E eu lembro que nos templos, quando você passa pela porta, né, o nosso guia falou, isso aqui, a partir de agora você vai passar por essa porta e aqui não é mais o mundo material para os egípcios. sim. Agora você entra no mundo espiritual. Então você vai para o pátio, que é onde aconteciam todos os rituais ali, e ali para eles já era o mundo espiritual. Então, quando eu fechava os meus olhos e passava pela porta, eu realmente trazia para mim que eu estava passando um portal. E esse portal, ele se manifestava ali na minha consciência e vinham memórias. Eu lembro muito bem que era como se fosse um drone vindo assim de cima e mergulhando fundo. Era isso que vinha na minha cabeça, assim, memórias de pessoas, de consciências, de rituais acontecendo. Então, ali eu pude entender o que é esse véu fininho que a gente passa quando a gente quer. Assim, se a gente quer, a gente consegue passar, não adianta. Eu acho que é isso. Que potente, que maravilhoso. Tem algum outro lugar que você vai, que você queira ir? Porque tem vários lugares que a gente viaja, mas nem todos são portais com facilidades de transpor o véu. Tem algum na sua lista do próximo? Assim, que tem essa possibilidade de atravessar o véu com facilidade. Eu tenho muita vontade de conhecer o Japão. Japão. Muita vontade de conhecer o Japão, porque eu sinto que ali existem... Japão e Índia também. Tá. Mas o Japão, ele traz uma consciência... Você já esteve lá? Sim, já estive. E você pode me dizer, mas parece que o Japão, ele traz uma consciência, assim, um pouco mais... não vou dizer elevada, mas parece que eles já entenderam algumas coisas em termos de como esse planeta é estruturado... de uma maneira mais matéria, que eu gostaria de ter, porque eu acho que falta um pouco esse fragmento em mim. Eu acho que eu sou sutil demais. Tá bom. E eu preciso entender essa ancestralidade mais, como eu posso dizer, construída, arquitetada, sabe? E cá entre nós, eles têm uma habilidade inata de reconstrução rápida, física, né? Pós-terremotos, pós-maremotos, que eles reconstroem o mundo em uma semana, né? É impressionante. Eles E tem a ver esse. com alimentos também. Eles sabem como lidar com a terra, com os jardins. Cara, se você quer esse fragmento, você de fato um isso. lugar para você. Espiritualmente, esse fragmento é. A sensação que eu cheguei no Japão é que eu estava indo pro futuro do passado. Porque infraestruturalmente, eles fizeram algo tão bom em 1980, 90, que não precisa atualização.
Pra mim, o futuro do futuro Uhum. oriental tá na China, tá em Singapura, que você chega e fala, cara, tô em 2050, Tá. né? Uhum, Do uhum. mundo oriental mesmo. O Japão, ele fez coisas infraestruturalmente muito potentes. Por outro lado, quando você vai pras danças, né? Tem algo ali que nem aquele povo, a sociedade moderna, talvez entenda racionalmente. E que eu acho que foi onde me mexeu muito mais. Uhum, Entendeu? Tipo, uhum. Kyoto, que é aquele museu ao céu aberto, aquelas casas que eram de outras formas. Tem algo na minha alma que foi curado, e eu não sei até hoje o que é de fato, porque não foi o meu lugar favorito no mundo, era o da minha mãe. Uhum. Então foi um dos sonhos dela que eu ajudei a manifestar ali na realidade dela. Mas eu voltei muito mexida, que até hoje é que nem a Índia. Eu saí da Índia, a Índia não saiu de mim. Eu saí do Japão, mas o Japão não saiu de mim. É isso. Nenhum lugar sai, mas é Uhum. desse lugar do tipo, não eram as minhas terras favoritas, elas aconteceram antes de outras terras que ainda são favoritas não aconteceram. E quando eu olho pra dentro tem a ver com tem uma beleza ancestral Índia, Japão e China que pra mim tem a ver com esses laços lemurianos que naquela época não era tão claro onde pra eu mim, ia tá? fazer esse gancho. É. Porque Japão, Índia, China, né, todas essas menções que se traz, foi um movimento da civilização lemuriana que eles precisaram, dentro daquilo que eu posso, acho que talvez falar no plural, que eu li nos nossos estudos lemurianos, a gente acredita, que o próprio processo de queda civilizacional que aconteceu em Lemúria, que foi antecipado, esses povos eles migraram para essas regiões que a gente está falando, e eles tiveram que desenvolver uma expertise, que é essa expertise que a gente está falando, de um desenvolvimento muito rápido e muito além daquele tempo. Porque imagina que, como a gente vê Lemúria, eles não tinham a necessidade, por razões óbvias, até pela forma como eles se conectavam com o planeta, de construções físicas. E, dada a urgência e dada ao campo vibracional que a Terra se configurou naquela época, eles tiveram que criar templos, eles tiveram que se conectar com a natureza de um outro lugar, mas numa fração de tempo muito pequena, em vista do quão eles estavam se desenvolvendo por milhões de anos. Então, imagina que Lemúria e os povos anteriores à Lemúria, né, os povos multidimensionais estelares, eles estavam fazendo um processo de desenvolvimento energético planetário por milhões de anos. E num frame entre a queda de Lemúria e o surgimento dessas grandes civilizações, tanto no continente asiático quanto na ilha do Japão, foi muito rápido. Então, essa consciência que a gente tem dessa expertise deles, dessa habilidade deles, para mim, vem desse lugar. E que talvez eles tenham perdido a consciência né, dessa conexão, até porque, muito possivelmente, é um grande trauma para eles, né? Tendo em vista, se a gente for parar para pensar algumas distorções que hoje a gente olha para o Japão, e não tem nem como não mencionar, porque isso aconteceu nesse final de semana, uma das maiores... Todo ano, nessa mesma época, há uma grande mobilização no mundo inteiro contra o Japão, se a gente pode chamar desse lugar, que é o grande episódio que eles matam as baleias lá, né? Que é tradição deles. E isso, aos olhos da humanidade, é visto como uma atrocidade. Mas dentro do contexto deles, não é. Só que dentro desse contexto daquela ancestralidade, existem camadas que a gente está acessando aí que a gente não tem consciência. Eles talvez não tenham consciência de um ponto, a gente não tem do outro. Que é o que você está trazendo desses fragmentos desse vaso. Sim. E aí a gente não entrar, obviamente, no campo do julgamento, mas no campo da compreensão e da integração, do porquê que isso existe. E por que eles tiveram que se movimentar tão rápido dentro da história para reconstruir. Assim como o Japão teve com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, assim como a China está vivendo hoje esse grande... momento, né, de reconexão ali e de desconexão para uma outra perspectiva. E isso, para mim, vem de Lemúria. Vem desse grande caos que foi gerado muito rápido, que eles não estavam contando, porque era algo que ia demorar, acho que, 15 mil anos. E a gente teve um encurtamento de tempo de 15 mil anos para eles, há alguns milhares A sensação que eu tenho traduzindo são terras extragalácticas. Assim, a sensação que não é que eu estava chegando em outro lado da Terra, parecia que eu não estava chegando no planeta Terra. Então, tem lá uma semente galáctica que pertence a uma outra linhagem. Então, para a gente é importante esses resgates. Sim, e quando fala, né, aonde você quer visitar, eu acho que parte de mim quer visitar lugares de fragmentos que me faltam ou fragmentos que eu gostaria de resgatar.
Então, acho que esse é um fragmento que eu gostaria muito de resgatar. A África é um lugar que eu tenho muita coisa para resgatar, muita mesmo. E nesses últimos dias eu percebi o quanto eu tenho. Porque uma das coisas que eu tenho vivido muito hoje é de você entender, acho que empatia é a gente fala muito que essa é uma tecnologia, né? Mas essa empatia de uma maneira mais profunda, porque a ciência ela já fala que é impossível dois corpos ocuparem o mesmo lugar, né? Então essa coisa, deixa eu me colocar no seu lugar, impossível. Mas eu aprendo que a gente pode chegar um pouquinho mais próximo disso, entendendo os porquês. Por que a pessoa faz isso? Por que a pessoa é dessa maneira? Por que essa civilização age dessa maneira? Então, eu sinto muito essa necessidade de entender os porquês desses rituais ancestrais africanos, de matriz africana, porque é muito bonito e existe ali um chakra básico e um chakra sexual que eu preciso resgatar e entender o porquê, que ativa tanto, sabe? O como. Então, a África é e o hinduísmo também, que vem na minha vida aí através dos mantras, através da meditação. Também é um lugar muito, muito importante para mim. Tipo, você está indo para a era dos extremos, né? Pro extremo da matéria, do grounding, pro extremo do sutil, que é esse ancoramento com a lei matéria. Eu diria que você está indo pros dois universos. Eu não poderia deixar o meu lado Gabriel de ser, de beber aqui, beber lá, beber aqui, e entender como tudo isso me integra um pouquinho mais. Sim. Eu tenho um pouco de medo de enlouquecer, eu não vou mentir. Não, todo mundo aqui passa... Eu tô louca, não tá não, amigo. Essa é a nova ordem. Assim, acho que os próximos 20 anos, a gente fala bastante isso nos nossos trabalhos juntos. Vai ser a maior... revolução mesmo tecnológica, sem precedentes nessa contagem de tempo de 10, 12, 15 mil anos, né? A gente sabe que tem outros precedentes. Mas vai precisar de uma dança muito inédita e muito regenerativa. Ao passo que a gente vai para a tecnologia sintética, você vai ter que ter alguma forma de ir para as outras tecnologias, seja a tecnologia natural, a tecnologia espiritual, a tecnologia emocional. Do contrário, vai ser uma potência tão grande que o desequilíbrio vai ser muito imediato. Né? A gente já vive um certo desequilíbrio, mas ainda é desconectável, né? Sim, e para mim, acho que o que eu tenho vivido muito hoje é entender que o abrir mão, ele é muito necessário. A gente precisa desapegar. Eu tenho encontrado, assim, no desapego, um caminho de libertação muito profundo. E quando eu olho para essa palavra liberdade, né, eu fui estudar um pouquinho mais, entender o que ela significa para mim. E liberdade é quando você percebe que nenhuma decisão é um caminho sem volta. Nenhuma decisão. Isso é liberdade para mim. Que maravilhoso. Né? E uma outra coisa que eu também tenho aprendido muito é você aprender a fazer as suas escolhas a partir da falta que elas vão te trazer. Opa, fala mais. Quando a gente vai escolher alguma coisa, a gente ganha umas e perde outras. É isso. Isso é óbvio. Quando a gente escolhe algo, a gente já escolhe pelos benefícios que esse algo vai nos trazer, né? E quando a gente está vivendo aquele algo, a gente percebe que muitas coisas faltam ali. Ai, meu Deus, não estava preparado para isso, não estava preparado para aquilo. Agora, quando você escolhe, já sabendo as faltas que você está tendo, escolhe a falta que você vai ter, quando você passa por essa falta, você já sabia que aquilo ia acontecer. Então, assim, hoje, como é que eu busco escolher? O que hoje me faria uma falta que seria dolorida? É isso que me causaria dor? Então, eu não vou escolher isso, essa falta agora. Agora eu consigo lidar com essa falta aqui. Maravilhoso. Então, eu só vou resgatar um pouquinho porque eu estou falando sobre isso. Mas eu acho que quando você caminha por essas vertentes espirituais, você precisa escolher o caminho que você vai trilhar naquele momento, porque muitas dessas escolhas espirituais te trazem faltas. Vão levar coisas embora. Vão levar coisas embora. E vão levar amigos, vão levar família, relacionamentos, trabalho. Exato. Não existe, nem a gente entrevista a gente nessa vida, né? Todo mundo que passa um shift de consciência que tem a ver com uma jornada espiritual muito pessoal é uma história de quebras. E assim, quanto mais consciente, menos Dark Night, né? Que a gente falou algumas vezes desse termo já, quando você passa por uma noite escura da alma, que você vai para um lugar muito dolorido, todo mundo sabe qual é esse lugar, porque se você é humano, você já passou.
e que você sai do outro lado modificado, seja qual for a modificação, tem a ver com uma perda. Ou de um emprego, ou de um parceiro, ou de uma relação, ou alguém fez a passagem que era muito importante para você. E à medida que você vai ganhando consciência do que você acabou de me dizer, é o caminho ao contrário. Eu tenho consciência para poder viver no presente o que seria o impacto, sentir no meu corpo o impacto dessas escolhas e decidir a partir de uma consciência maior. Talvez você dance menos com as sombras, porque você decide conhecê-las um pouco Exato. antes. É Não isso. quer dizer que elas não vão se manifestar, mas você vai Mas a dançar um pouco mais com forma elas. como você É. as vê e vive elas é que muda, né? E aí você vai vendo os sinais, as sincronicidades, eles vão trazendo, né? Sim. Não precisa ser pela dor o tempo todo, mas não quer dizer que ela não vai estar lá. Ela vai. E até isso você vai... Bom, É que o que, Vamos por é agora. Que o Gabi tá trazendo é o que a gente falou. Agora, enfim, me perdi no espaço-tempo das gravações aqui. Mas o que a gente... no episódio com a Dani. Que é essa questão da plasticidade. Ele criou um novo caminho para acessar esse universo, e cada um vai ter um, mas que não necessariamente é aquilo que a gente estava falando. A gente tem que passar pelo gatilho da dor, pelo gatilho do medo. Então, mas para isso, a gente precisa abrir espaço. O que, muitas vezes, nos impede de criar esses novos caminhos, essas plasticidades, para acessar o mesmo ponto lá do outro lado, é porque a gente não solta. É que a gente não abre espaço. E aí, essa ausência de... aliás, esse excesso de coisas que a gente vai agregando e que a gente não quer soltar da mochila, é o que justamente não permite a gente fazer uma coisa nova. E eu acho que nesse momento é quando você olha para todos os estudos espirituais que você viveu e é onde você tá. Agora você confia. E a Que é o confiança salto vem de aí. fé. que é isso. sobre a fé, né? E é muito interessante porque essa madrugada eu tive umas conversas aqui com as minhas espiritualidades e uma das coisas que eles falaram é, peraí, cara, depois de tudo que a gente passou junto, você não tá confiando? É tudo sobre você chegar nesse momento e confiar. É isso. É tudo sobre isso. É É isso. impressionante, né? É tudo sobre isso. tudo sobre Eu confiar. confio da vida, é confiar nesse É um grande- fiar. é um Porque a fiar. resposta nunca está entregue 100%. Você não tem um mapa inteiro da sua vida. Você tem as grandes pedras, que está sempre lá, né? Através do coração pulsando. Mas você tem só o próximo passo. A sincronicidade é isso. Não é sobre, a sua vida é toda. Não, gente, é só sobre o próximo passo. Exato. E aí- Onde pulsa o próximo passo? E aí é o confiar. Uhum. Você vai ter que confiar muitas vezes, cara. Não é um salto isso. de fé. São isso. muitos saltos de fé à medida que o próximo passo... Você passou a fase do videogame? Próximo salto de fé vai vir. Entendeu? Você aprendeu. Próximo salto. Se você fizer isso cada vez mais consciente, menos através das dores vai precisar ser o seu salto de fé. Muito Entendeu? bom. Maravilhoso. Eu já colocaria a nossa geometria. Então, bora. Tá? Eu já colocaria a nossa geometria, porque eu sinto que ela traz muito da tradução dessa fala nossa aqui. Porque, para vocês que estão aí nos assistindo, vale a pena entrar ou no YouTube ou nos nossos canais aí do Instagram, para que vocês possam acompanhar em tempo real o que a gente está falando aqui. Bem, acho que eu preciso fazer o contexto do espaço-tempo da primeira geometria para essa, que eu acho que vale, né, essa análise, porque a primeira geometria, eu não sei se você se lembra, mas que eu falei que eu estava num grande conflito de que a sua geometria da Mara eu achava que estava trocada e eu estava naquela resistência, porque eu não estava querendo abrir espaço, né? E aí eles foram categóricos. Não, essa é essa, essa é essa. E aquela primeira geometria, que era em tons de rosa, Sim. né? Era Quartzos. um grande, para mim ali, um grande desabrochar do Gabi, né? No reconhecimento desse desabrochar. Até mesmo porque ela tinha alguns elementos de ametista que a gente, curiosamente, entrelaçando com o episódio da Dani, em que a gente reconhece essa sabedoria interna para que a gente consiga expandir essa consciência e abraçar novas bordas, né? Para aquilo que a gente está buscando, que é o que você trouxe muito aqui no episódio. Mas, ao mesmo tempo, faltava algo naquela geometria, né? Que é o que eu sinto que essa geometria de hoje te trouxe, que é o fluxo, que é o confiar, que é sobre
o fluxo fala sobre que há espaço. Que é aquela analogia que as pessoas sabem, mas a água sempre encontra um caminho. Se ela encontra uma pedra, ela dá a volta, né? E tirando o contexto em que a gente coloca a água no copo, em que a gente mata essa consciência da água, porque aqui ela está desconectada, ela não tem fluxo. Então, você precisa dar fluxo, por isso que eu sempre falo, né? Antes de beber a água, agite a água. Devolva o fluxo, devolva a memória para ela. Porque ela vai se reordenar, assim como... Que é o que a gente deveria fazer internamente o tempo inteiro, com o movimento das nossas águas internas. Então, essa geometria, para mim, quando ela veio como... Eu brinco que ela veio como um tsunami para mim, quando eu a recebi. E aí, a gente, obviamente, teve que remarcar e etc. Sim. E aí, eu sinto que já trazendo ela num terceiro contexto, no 3.0 para você, pós essa experiência que você teve de reconexão, é sobre você reabrir esse fluxo, mas... que é algo que eu acho que eu tenho quase certeza que eu gravei no áudio para ti, os golfinhos, eles são onyxelo. E a onyxelo, todo mundo geralmente conhece a ônix, que é uma pedra preta. A onyxelo, ela é uma ônix azul. De cielo, céu? Cielo, céu. Tá, ônix É céu. a ônix do céu. Então, o que eu sinto? É o que a gente estava falando aqui o tempo inteiro, é conexão céu e terra. Então, é uma fluidez, mas é uma fluidez com estrutura, com borda, sabe? Sim. Que eu sinto que é o que a sua geometria traz. Ao mesmo tempo que ela traz as turquesas mexicanas, por exemplo, que não é uma turquesa muito comum de se encontrar, que ela é bem clarinha, e que a turquesa, para os povos originários lá de cima, abria a conexão espiritual. Só que é uma pedra extremamente terrena. Ela, mais uma vez, conectando céu e terra. Então, dentro desse movimento, tem esse fluxo entre céu e terra da mesma forma do que a gente está falando aqui, né? E para quem não sabe, né? Eu recebo a geometria antes dos encontros e não necessariamente eu conheço as pessoas. Então, o tradutor dessa inteligência cristalina, muitas vezes, quando eu estou fazendo a geometria, não faz o menor sentido para mim. E o sentido se forma aqui na troca. E aí, a hora que eu aqui nas pilas de Gabi, começo a ver as conexões da sua fala com o cristal, da fala dali com outro cristal, da minha, dessa união de tudo isso, que é essa alquimia, que é a geometria cristalina. Sim. Então, assim, é fantástico. É uma cor bem lemuriana, né, também. E é muito interessante porque uma das coisas que eu percebo, né, tenho pensado muito sobre, é que esse agitar das minhas águas internas, ela sempre vem muito por conta de experiências que a vida me joga, claro. E eu percebo que quanto mais eu estou vivendo em uma realidade que deixa minhas águas calmas, mais distante eu estou de chegar de encontrar esse fragmento que me falta. Então, parece que eu busco esse agitar de águas, sabe? E que para mim não dói tanto. Igual eu vejo doer para tantas pessoas com que eu converso, assim, não dói, gente. Tudo bem, vai passar, logo passa, sabe? Esse desafio vai passar. Mas totalmente integrado aqui dentro, assim. Sim. Amigo, mas a gente gravou entre final de março e começo de abril. São 4 meses, vai dar, né? Não foi um agitar de águas. Se for proporcional à quantidade de coisas que tá indo embora, axé. 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 Axé, porque é sobre isso. Obrigado.